Então se apresente, porque Claro. é muito conhecido, né? Vocês dois aqui na nossa região, mas eu gostaria dessa apresentação. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Riad é um amigo de longa data, Leandro também, com a agência, o Riad com o hotel. Aliás, eu fui muito amiga do seu pai, né? Riad pai, que foi uma pessoa extremamente importante para a nossa cidade. Eu sou francana, nasci aqui, fui criada aqui na Francolândia. Francolândia, olha que legal. E eu prezo muito pelas minhas raízes, então quando ele me convidou para vir aqui, sentar nessa bancada, eu falei assim, meu Deus, eu não posso negar esse convite. O pai dele puxa meu pé à noite. Ele vem te cutucar à noite, viu? Então é um prazer muito grande estar aqui. Fabrício, meu grande amigo, meu parceiro de muitas jornadas aí de trabalho. Influenciador também. Sou jornalista, influenciadora há muitos anos. Eu acho que, se eu não me engano, fui a primeira influenciadora aqui da cidade de Franca. E hoje venho aqui por um motivo muito nobre, né? Que é hoje falar da diabetes. Eu desconheço esse assunto, vim mesmo de curiosa, porque eu tenho, assim, muitas dúvidas, muitas perguntas. O meu pai é pré-diabético. Então, a gente fica lá puxando a orelha dele, não come isso, não come aquilo, mas a gente mesmo não sabe de nada. E eu convido vocês a seguir o programa e ver os episódios anteriores para se informar. Tem gente que é diabético, nem sabe, nem sonha. Com certeza alguém tem alguém ou pré-diabético ou diabético na família. Talvez até a gente é diabético e não sabe, né? Então, estamos aqui hoje para falar mais desse assunto e ter mais propriedade, porque eu não tenho, vim mesmo para aprender. Mas será? É importante, você sabe por quê? Essa história de não saber sobre a doença é importante, porque vai sair muita coisa aqui. Vamos brincar assim, vai sair muito defunto da cova. Vai. Eu imagino. Vai. Fabrício. Tamo aí, né, Riad? Uai, que Mais coisa uma. boa. Fala, galera. Fala, galera. Me fala uma coisa. Vou começar com uma pergunta já meio cabeluda. Deixa o menino se apresentar, rapaz. Eu sou meio afobado. Só porque a Eu já Fabiana é mais apresentei. bonita. Eu sou Não, ansioso. então vamos lá. Deixa o Fabi se apresentar, vocês viram, né? Já saco, já saco. É que o meu cartão do Fala Galera, ele falou, já se apresentou, né? Pronto. Não precisa mais. Seguinte, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Eu estou aqui com 3 pessoas, gente. Eu não posso falar que eu fico emocionado, mas fazem parte Mas da chora minha que dá história. audiência. Eu choro, você sabe que eu choro. Não chora que dá audiência. Chora junto, Mas né, é Leandro? verdade, eu tô com 3 pessoas aqui que fazem parte da minha história. Eu vou falar rapidamente o porquê. Uma das primeiras agências, quando eu comecei a trabalhar como influencer, foi a do Leandro, que é o Grupo Limoeiro, que olhou para mim e começou a falar, cara, eu vou te dar trabalho, vou te dar bons clientes, vou fazer acontecer. E a gente sabe que, às vezes, o influencer, né, Fabi, a agência, tem alguns conflitos. As agências, muitas, não olham para o influencer, o criador de conteúdo, como um parceiro, né? Sim. Então, o Leandro, ele Valoriza ele muito. acolheu isso, ele me ajudou muito no meu crescimento aqui em Franca, na minha visibilidade, ele apostou em mim, essa é a verdade, a agência dele veio assim, me abraçando de todas as formas, tem um coração gigante. Vixe, E aí... Tem dinheiro não, Fabrício? E aí... cobrar uns 10 reais Não, mais aí caro. vocês vão entender, ó. Eu vou linkar os 3 aqui rapidamente. E uma dessas pessoas que ele me apresentou para eu fazer trabalhos foi o Hotel do Riad, que é o Tower, que você não sabe disso, mas já tá mais ou menos 1 ano que a gente tá juntos. Olha só, eu não sabia mesmo. Até eu não sabia. Fui olhar, já faz mais ou menos 1 ano. O Tower foi uma das empresas grandes, com história de Franca aqui na cidade, né? Que também falou, tamo junto. Fez um contrato fixo e nunca me abandonou. E aí eu conheci o Riad por meio do Leandro. E, cara, outro coração gigante, outro que ajuda todo mundo. O intuito deles é realmente levar informação com propriedade, ajudar as pessoas. Por isso que tem o sucesso do DSM, que eu também vi o crescimento. Então, eu acompanho, assim, questão de crescimento de várias contas que tem algo importante para falar. E o crescimento de vocês é fantástico. Amém. É fantástico. Um orgânico, assim, absurdo. É muito legal. Por fim, não é só porque ela virou a minha amiga. O primeiro trabalho que eu fiz de influencer foi incentivado por essa mulher aqui, que é a Fabi. Querido. Ela que olhou para mim e falou assim, cara, não tem muitos homens fazendo,
Eu acho que você fala bem, você tem presença. Eu contratei ela para minha escola, né, para fazer divulgação. Eu sempre falei isso. E aí a Fabi olhou para mim e falou: não, você vai gravar comigo. Você fala bem, você é simpático, carismático. Se eu te der uma camiseta, você grava comigo. Aí ele foi. E ela me incentivou. E até hoje a gente troca questão de trabalho. A gente fala: olha, tem alguém precisando, faz lá, né, Fabi? A gente acompanha o outro, dá dicas. Se tornou uma grande amiga pessoal. Então, para mim, juntar vocês três aqui hoje é uma satisfação enorme. Nossa, agradece. Mas é lindo ver seu crescimento. Coisinha, ele falou que o coração meu é grande. O meu é tão grande que desceu pra barriga. Não, e eu vou complementar. A história dele com relação a nós três é que hoje ele está aqui nesse universo que a gente trouxe os influencers para falar a respeito da diabetes. Mas ele quase gravou um programa esse tempo atrás como diabético. Você sabia disso? Não sabia, não. Ele quase veio aqui falar sobre um depoimento dele de diabético. Eu acho que você podia começar com essa história, Fabrício. Vou contar para vocês. Eu mandei mensagem para você, né? Mandou. Quando eu fiquei desesperado. Teve um dia que ele me mandou uma mensagem, vou falar a mensagem que eu recebi. Cara, eu já posso ir gravar um episódio com vocês no podcast. Aí eu falei assim, ué, Fabrício, como assim? De qual forma? Aí ele falou assim, porque agora eu tô pré-diabético. Aí explica a história. Foi desse jeito. Na verdade, eu estava com alguns sintomas de muito cansaço, sabe? E aí, nesse cansaço, eu me sentia assim, não tinha vontade de fazer nada. Parecia que eu tinha muita fadiga, de fato, porque eu sempre fiz muita atividade física. E aí eu falei, tá na hora de fazer uns exames rotineiros para ver o que tá acontecendo, né? E aí, um dos exames deu que eu estava no Fabrício, as índice. deduções, eu até imagino. O desespero dele me escrevendo. Todo dia ele acha que ele tem um trem, que ele tá acabando o mundo. Aí eu peguei o resultado dos exames e um índice, ao invés de eu esperar o retorno do médico, o que o bom brasileiro faz? Vai no Google. Vai no Google. Dá um Google. Dá um Google aí. Fui lá, coloquei no Google. Falei assim, deixa eu ver esse índice aqui, porque tá falando que eu sou pré-diabético. Aí eu coloquei e realmente o índice estava na parte do pré-diabético. Falei, sou pré-diabético. O que eu fiz? Mandei uma mensagem pro Leandro e fui pro mercado. Comprei um monte de coisa para mudar minha alimentação. Não. Você comprou os produtos zero açúcar? Legumes, verduras. Eu fiz uma pesquisa do que eu podia comer e falei, a partir de agora eu só vou comer isso. E foi assim. E tava marcado o médico. Uma semana. Uma semana depois. Retorno, era uma semana. Aí foi uma semana. Eu lembro certinho, o Leandro falou assim, irmão, não é assim, calma. Hemoglobina glicada, tem calma, que fazer outros exames e tal. E eu, não, Leo, eu já comprei tudo agora. Minha vida mudou completamente. Agora eu sou diabético. Mandei mensagem no grupo da família. Carteirinha. Ele tava com a carteirinha já, diabético. A única coisa boa... RG diabético já. A única coisa boa era que eu ia participar aqui também. Aí, viu? Pronto. Não, mas tá participando agora. Sem ser diabético. Não, então assim, vamos dividir esse assunto em duas partes. A primeira é aquele velho ditado que a gente sempre fala aqui no programa. Não vai nessas informações que as pessoas falam a respeito da doença. O Google é muito utilizado, a gente utiliza para qualquer coisa. Hoje o ChatGPT também, né, a inteligência artificial. Mas a primeira coisa desse assunto é não vá ali para não se desesperar à toa, né? O segundo assunto é sobre esperar que o médico te deu o diagnóstico. Te deu o diagnóstico correto, porque... Tem muito exame pra gente poder decifrar, não é um só. Sim. É o que o pessoal geralmente, o médico hoje, ele faz, a primeira coisa que ele faz é a glicemia de jejum. Glicemia de jejum, ela vai te dar um parâmetro, mas ela não é uma afirmação. A não ser que ela dê 300. Aí você pode olhar e falar assim, não, eu sou diabético. Mas, às vezes na noite anterior, você comeu um pouquinho mais... Comeu mais tarde, comeu alguma coisa mais pesada, com mais carga glicêmica, que a gente chama. Carboidrato. A carga glicêmica sobe. Então, até você digerir isso, tudo demora um pouquinho. Então, assim, são os 3 exames básicos para diabetes. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada e pós-prandial. Pós-prandial o que é? Você está em jejum, chega lá, desmede, tira o seu sangue da glicemia de jejum, te dá coisa com açúcar, que é ruim pra caramba. E 1 hora depois mede sua glicemia. Eles estavam fazendo com 2 horas. Hoje, eles diminuíram o tempo para poder ter mais base. Entendi. Que o embasamento ficou melhor. Então,
É. Fica tranquilo. E o retorno? Não, aí eu fui O no retorno. retorno, já tava fazendo uma alimentação de uma semana. E todo mundo... Vocês sabem que eu Sério? como muito doce, né? Porque eu faço muita publi de doce, eu tenho padaria, parceiro. O café da manhã do Tower, que também tem opções que não são Seu só paladar doce. é infantil. Meu paladar é bem infantil. Então eu cortei tudo. Aí via me oferecer, eu falava, eu não posso, sofrendo já. Uma semana. Eu gosto de contar. Ai, gente, eu sou diabética. Sofrendo, era assim. Sofrendo. Foi dessa Bem forma. Maria do Bairro, tá? Aí Carente. chegou, voltei no retorno, o médico olhou tudo, falou assim, olha, Fabrício, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu falei, eu sei, eu sou pré-diabético. Aí ele, não, tem nada disso não. Ele falou assim, o seu cortisol tá muito alto, porque provavelmente é estresse. E com isso, a sua testosterona tá muito baixa. Tá. Então, você tá muito cansado por conta disso. Cortisol alto e testosterona Testosterona baixa. Tá. Aí eu falei, mas e a diabetes? Não, isso aqui nós vamos refazer, mas isso aqui não é nada. Descarta isso. Ele falou, como que é a sua vida, assim, sua rotina, né? Eu falei, não, eu faço muito exercício, tudo. Não, tem caso na família também, não vão refazer. Aí refez, não teve nada. Aí. E aí é onde eu tomo um gancho até pra Fabi. Porque você tava comentando a respeito do seu pai ser pré-diabético. Sim, não, e ele é mesmo? É, Ele é de verdade. E aí ele como Ele que é obeso. E aí ele chega a fazer os exames de rotina. Como que é o comportamento do seu pai? Conta um pouco pra Faz, nós. mas o bicho é teimoso, gente. Nossa Isso senhora. Que é mal de uma pai e mãe. outra Ô, situação. Pacheco custoso. Isso Meu é mal de Deus pai e do mãe, céu. Fabi. Gente, eu não sei se é a idade, o que é que acontece, mas Na verdade, assim, os homens já têm mais dificuldade de fazer o preventivo. Sim. O homem em si já Sim. tem mais dificuldade. Tanto é que a gente só cuidar, vai né? porque tem a esposa ou tem alguém, É, uma mulher sim. falando vai, entendeu? Mas no seu caso, você conversa sobre isso com ele? muito. A gente sempre fala disso, porque ele come muito, ele é muito ansioso, então ele come bastante. Vocês já devem ter visto ele nos meus stories, ele tem uma barriga grande, bem grande. E ele come muito doce, só que agora ele substituiu pela fruta. Então ele acha assim, que se ele chupar 3 laranjas ou 4 depois do almoço, ele tá comendo fruta e não um doce. Aí. Sabe? Mas E aí ele não sabe que na fruta tem frutose. Exatamente, Então, é o que fica na cabeça dele. A gente fala sobre isso, por exemplo. O que é mais saudável pro diabético? Saudável não é a palavra, É. mas o que é melhor pra ele? Um copo de Coca-Cola zero ou um copo de suco de laranja? Todo mundo vai achar que é um copo de suco de laranja, mas tem ali Pro diabético, o copo de suco faz mais mal do que um o copo de Coca-Cola. Coca. Diz que são umas 3 Zero. colheres de açúcar, Sim, né? Por aí. mais ou Como se menos. fosse, né? Mais O ou zero menos. não tem nada. Não tem então, nada. assim, a pessoa quer se saciar, tomar um líquido que ali vai ser um pouquinho mais doce e vai te dar uma saciedade. A Coca Zero ela vai ser mais indicada. Não que tenha que se tomar Coca-Cola. A gente fala que o Industrializado, sódio é né? industrializado. Hoje a gente tem que mais desembalar. A gente tem mais desembalado do que descascado. Então, a gente tem... Então, assim... Então, essas dúvidas todas que as pessoas pensam, tô comendo fruta, tô mais saudável. E não uma coisa que ele precisa ver muito, Fabi, é o seguinte. A gente vê muitos nutricionistas hoje falando, principalmente para a rede de diabético. Ele comer a fruta, ele não tomar o suco. Uhum. Ele vai comer a laranja. Mais uma, né? Não 4, 5, né? Não, eu sei como é que é. O meu pai, pra você ter uma ideia... Como escondido. meu pai era diabético. Gente, ele vai me matar. Eu dando ele tudo aqui. Minha mãe vai vibrar atrás. Fabi, rede nacional ainda, hein? Pura verdade, amigo. Meu pai chegava à noite, meu pai chupava 6 laranjas. Ah, tá igual Meu mesmo. pai comia 4 mangas. Eu olhava aquilo e falava assim, mas... E a diabetes, pai? Não tem isso não. Mas eu tô dando remédio pro senhor pra quê? A fruta não faz mal. E é mais engraçado que o remédio foi tão bom pra ele que o médico passou, a glicemia dele não subia mesmo ele comendo 5 mangas. Era uma coisa Não, a dele muito sobe. engraçada. Mas E aí ele fala assim, eu não tô comendo doce, mas ele come tipo uns 4 pães por dia e muito carboidrato, né? Muito carbo. Sim. Muito arroz, macarrão. Ele ama o carboidrato. pessoal Gente, parece acha- que o diabetes atrai o carboidrato, né?
que a gente, né, leigo, associa muito a diabetes ao açúcar, né? Exatamente. E esquece, na verdade, do índice glicêmico. Não, e eu que o aprendi carbo, aqui, eu que o assisti carbo no vira laboratório. açúcar, né? É isso que a gente desmistifica. As pessoas, elas associam muito. Antigamente falava o nível de açúcar no sangue. Agora a gente está tentando A glicemia. mudar isso para um nível de glicemia. Por quê? Porque o açúcar está associado ao doce. Sim. Então, a gente comer doce, você está colocando açúcar para dentro. Não, o carboidrato vira doce. Diabético pode comer doce? Pode, claro. Não vai comer um pudim Deve. inteiro. Sim. Não vai comer um pudim inteiro. Nem todo dia, né? Nem todo dia. É. Mas ele come um pedacinho? Cara, bom, É. vou contar uma experiência minha. Esse fim de semana, eu fui numa churrascaria famosa aqui em Franca. Eu via todo mundo Nem comendo. convidou. Olha só. Tá vendo? Eu via todo mundo comia banana com leite condensado. Eu falei assim, mas que caramba, eu nunca comi essa porcaria. Bom, você falou pra eu xingar, não comer essa porra. Fui lá, falei assim, deixa eu comer uma. Rapaz, nunca tinha comido na minha vida. Bom, hein? Nossa. Banana, canela e leite condensado. Comi um pedaço de banana. Não comi 72 bananas. Aham. Eu comi uma. Meia, né? Mata à vontade. pedacinho. Para onde Tomar foi come à seu vontade. índice de glicêmico? Normal. Por quê? Eu fiz aquela prevenção, igual a gente aprendeu Com com o Lucas. que foi o cara de São Paulo que veio aqui, e ele me ensinou, que era uma coisa que eu não fazia. A insulina pro diabético tem que ser igualzinho o pâncreas. Você vai comer, põe um pouquinho de insulina. Sim. Aprendi. Antes de comer, você pode colocar. Sim, Que É que, na legal, verdade, cara. cada- Eu não sabia também disso, não. Na verdade, assim, a gente entra numas questões que até eu, que também já tive no lugar de vocês a respeito de não saber nada sobre a diabetes, que a história foi essa, né? O Riad chegou, perguntou, Leandro, Jogou uma bomba na sua mão. você vai ser meu sócio, porque ele não pergunta, ele só afirma. Você vai ser meu sócio num programa aí de Ele manda. sobre diabetes. Ele não pede. Sobre diabetes. Aí eu falei assim, ué, mas peraí, eu não tenho diabetes, eu não sei falar nada sobre, não tem lugar de fala nisso. Aí ele falou assim, não, mas você vai ser o comunicador, você é um cara que comunica bem e tal. Eu falei assim, não, então beleza, vamos junto. Cara, sentava nessa bancada com um médico vindo de Ribeirão, uns caras assim, que trabalham com célula tronco. O que eu vou falar aqui no meio de tanta gente? Ainda bem que a gente começou a fazer uma construção. Você sabe o que eu perdi tudo? Ele é couro grosso. É. Ele aprendeu melhor que eu. Não, velho. hoje eu já sei não. algumas coisas. Tanto é que Ele assim. gosta de só que estudar, eu né? gosto de estar aqui por quê? Eu gosto de estar aqui porque a gente está levando a informação, mas a gente leva a informação com conteúdo E a gente aprende. disciplinado. Então, assim, eu tinha comigo que era diabetes tipo 1 e tipo 2. E eu não tinha ideia de qual era pior. Eu ficava assim, mas eu acho que a 2 é pior, porque o número 2 é maior que o 1. Então verdade, eu achava assim, que era o 2. Aí eu Leandrão, depois fui aprender que dentro do programa que a 1 é a que você tem, que é Cê diabetes sabe, infantil. Você sabe o que é o problema de todo mundo achar que a diabetes tipo 2 é pior? É que quando a pessoa descobre que está diabético tipo 2, a glicemia dele está em 500. Justo. E é tipo 1. Normalmente, como ele é criança, ele já pega no começo. O diabetes tipo 2, ele fica muitos anos... Porque diabetes é uma doença silenciosa. Ela não fica aquela coisa te mandando mensagem toda hora. A sua descobriu em criança? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Então, é que a 11 diabetes tipo 1 é associado É a diabetes pâncreas, né? infantil. Então, Ah, as crianças, e hoje cada vez mais cedo, que é um problema gravíssimo que tem acontecido, até devido à genética, a gente está em estudo para saber exatamente o que está acontecendo, mas já tem muito mais criança nascendo diabética ou estando diabética mais cedo. Ah, é? Tipo 1, que aí ela nasce com o pâncreas já não... Já falhando. Já falhando, já não soltando as insulinas Já batendo necessárias. biela. E aí, até uns 14, 15 anos, aí você se torna um diabético tipo 1 e vai fazer uso da insulina para a vida inteira. Se bem que hoje já existe um estudo aí que a diabetes tipo 2 tem atacado crianças também. Não, mas você aí sabe- já é alimentação. É. Aí o diabetes tipo 2 entra num nível acima dessa come igual idade, adulto, por que aí exemplo. que come errado, não faz exercício. Pais que não é a cuidam da diabetes alimentação dos do filhos. preguiçoso. Sim. Que A gente fala muito que a diabetes tipo 2 é diabetes É. preguiçoso. Gente, tem uma coisa que me impressiona muito nessa nova geração, assim, das crianças que estão na pré-escola. Eu olho para uma sala, a quantidade de crianças com diabetes e Intolerância à lactose. intolerância à lactose, me assusta, porque na minha infância não tinha. Eu penso assim, o que será que acontece
com essa nova geração? É o excesso de coisas industrializadas? O que a mãe faz para essas crianças nascerem intolerantes? Gente, eu não tive, juro. Eu não tive amigo. Eu me pergunto se não está relacionada a não tinha ou não faziam tantos exames agora que os pais orientam. Mas ninguém passava mal. Ah, mas eu acho que passava. Mas na verdade não sabia o que era. O que é? Tá passando mal. Às vezes tinha uma caganeira lá e falava assim, virose. Daqui a pouco você melhora. Pode ser. Mas que tem um percentual maior hoje em dia. Já se descobre mais. Concordo. É que eu sou um pouquinho mais velho que eu sei isso tudo aqui. Na minha infância, a molecada comia até terra no chão. Hoje, o que acontece muito com a molecada? Pega tudo o lustrado. do celular. Tudo Nutella. Tudo Nutella lustrado. Pega o bendito do celular. Vamos jogar? Porra. Sim. Na nossa época de moleque, você catava, era bolinha de gude e jogava um no outro. Sim. Você catava... rua, pé descalço, né? Quantos dedos? Anticorpos, né, gente? Eu acho que pode ser isso. Também. Quanto dedão do pé, eu fiquei sem a tampa. Chutava o asfalto, você jogava futebol na rua. Joelho? Hoje, então. Não, mas eu sou mais novo e a minha geração... Acho que por eu ser de uma cidade de 10 mil habitantes... Que a nossa vivência Fala de na onde rua você é. também. De Guaraci, eu sou muito... Pessoal de É no Guaraci. Brasil, gente. Quando dá pra vocês que é no Brasil. Pessoal de Guaraci, ó. Eu sou da região também, Jales. Então, pessoal de Jales e Guaraci ali, Noroeste Paulista, segue a gente, Fabi, dá uma forcinha pra nós. De Guaraci, Jales pro mundo. Pro mundo. Vocês sabem que eu tenho uma história também em relação a diabético que eu não sabia, porque eu sou especialista em ginástica cerebral, tenho uma escola, atuo com isso há 10 anos. Qual né? escola? Chama Mundo Lúdico, sigam a gente lá também, isso aí. tem muita coisa Lá que legal. avisa publi, viu, é gente? verdade. E aí, uma aluna minha, um dia eu percebia que a gente fazia lanches da tarde para os alunos e ela nunca comia. E ela é uma senhora, assim, né? E ela nunca comia nada. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas por que você não come nada, você não quer um negocinho? Aí ela falou assim, eu tenho muito medo, porque eu tenho diabetes. Aí. Olha aí, não, mas olha onde foi parar a informação dela pra mim. Aí eu falei, não, mas a sua diabetes você controla, você acompanha? Não, tá tudo bem. Ela falou, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo de ter Alzheimer. Aí eu parei, porque eu lido com Alzheimer, né? Ginástica cerebral, isso, na escola. É uma estimulação para o cérebro que ajuda na parte cognitiva. Então, memória, concentração, raciocínio, foco, atenção e prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo. Eu não sabia disso. Eu peguei aquela informação e guardei para mim e fui pesquisar sobre isso. Falei assim, gente, por que ela falou isso para mim? Existem estudos relacionados à pessoa que não cuida da diabetes ser mais propensa a desenvolver demência, Alzheimer, doenças degenerativas como Parkinson, por exemplo. São vários estudos. Então, olha aí, até onde vai a preocupação da pessoa, né? Eu escutei um médico falar, médico desses de Instagram, falando que o Alzheimer é a diabetes tipo 3. Eu olhei aqui e falei assim, isso. cara, mas diabetes tipo 3, o que você tá... uma. O que você tá arrumando, meu filho? E aí ele falava, ele fala numa entonação, olha, porque a diabetes tipo 3... E aquilo eu tinha vontade de catar o telefone, eu sou muito delicado, eu tinha vontade de amassar o telefone. Você entende, né? Eu já sei até o que você queria xingar. Eu não posso xingar. De onde ele tirou essa nomenclatura? Da cabeça dele? É um jumento. Coitado, o jumento não tem nada com isso. É um filho de uma jumenta. Mas eu entendo muito o que o Fabrício fala a respeito da pessoa ter esse medo. Até a gente fala muito sobre isso aqui. Principalmente nesse quesito de tentar prolongar mais a vida, com mais saúde, porque a diabetes vai acompanhá-la para sempre. Sim. Então, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente conversou em outros episódios aqui, a pessoa já nascia, se diabética, ela já perdia 25 anos da vida. Uhum. Era 25 anos de menos. Bom, deixa eu fazer uma conta aqui. Eu vou viver até os 125, vou chegar até os 100. Tá pronto. Do que hoje, pelos tratamentos, por você conseguir identificar diabetes antes, por você ter outros remédios e até qualidade de vida melhor. Porque antigamente a gente brinca muito dessa questão da criança poder ir pra rua e tal. Hoje é difícil a criança ir pra rua
né, violência, tantas outras Sim, coisas. sim. Só que tem outras atividades, tem mais parques, tem mais coisas. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. Tem muito mais coisa para incentivar esse lado cognitivo das pessoas. E porque a diabetes não envolve só a questão do sangue com mais glicemia. Não. Ela atrapalha em todos os órgãos da. Inclusive no cérebro. Aí depois eu fui Exatamente. ver sobre isso. Quando ela me passou essa informação, eu falei assim, poxa, eu atuo com a questão cognitiva do cérebro, né? Eu preciso saber por que ela falou isso, o que tem a ver. E aí eu vi algumas questões relacionadas. Por quê? O que acontece? Não sou especialista, a gente sabe disso. Na parte de diabetes também não sou médico. Mas falando um pouquinho assim, juntando da minha área, como ginástica cerebral, quando tudo do seu cérebro, você precisa de oxigênio. E o oxigênio vem do sangue, Sim. que é bombeado para lá. E o nosso sangue tá inflamado, ele tá com um radical ali, que é a parte da glicose, da glicemia ali, né? E aí o que acontece? Quando sobe, isso aí pode causar danos cerebrais. Então, mais propenso a ter AVC, mais propenso a ter outras coisas que realmente, inclusive a parte da demência, do Alzheimer, não é descartado, é verdade. Riad, perdi meu lugar. Tá? Você pode chamar o Fabrício agora para sócio do programa. Ele tá... Contar alguma coisa pra você. Não, mas é Foi porque é uma junto. experiência que Abre eu, uma que eu portinha passei com ela. na avenida. Aí, Vendeu salgado. E disse que não sabia nada, hein? Rapaz do céu. isso é experiência. Não, até porque você trabalha com o Fabi, cérebro. Me fala uma coisa. Tem mais alguém que você conhece ali? Tira eu, né? Que tem diabetes? Que Tem. você descobriu, que o pessoa descobriu tardiamente que tem diabetes? Então, uma menina que me impressionou muito, uma filha de um amigo nosso, ela chama Ariel. Hoje ela é até médica. E ela descobriu criança, aquilo me impressionava, porque ela levava seringuinha, né? Descobriu, acho que com 9, 10 anos, e aplicava. Mas hoje em dia ela se dá super bem, assim, ela fala também da diabetes no Insta dela. Até podia ser uma convidada na próxima Ué, aqui. Sim. manda pra A nós gente tem um quadro contar. aqui que é o DDD, é o dia a dia do diabético. O Seria DDD interessante. não é aquela propaganda de antigamente. Da Que Ana faz um Paula DDD que era o Arósio. gordo. Não é da Ana Paula Arósio. Não. É o DDD, é o dia a dia do diabético. Mas nós não temos, assim, na família é só meu pai mesmo, mas meu pai, a questão dele é alimentação mesmo, Alimentação. que desencadeou a diabetes. Porque não tem outra pessoa, não é... Desculpa. A diabetes é hereditária. Existe um estudo que diz que sim, existe um estudo que diz que não. Assim. Porque a do meu pai não é, porque não tem ninguém. Só ele é pré-diabético. E aí aí eu venho pra minha. A minha é a história da diabetes. A história da diabetes, nós temos tipo 2 e tipo 1 na minha família. Minhas duas avós, tio, eu lá. devo ter 3 com diabetes. Do lado do meu pai, do lado da minha mãe tem a irmã da minha mãe que faleceu. Tem uma que é juvenil também, igual a minha, criança. Tem eu, né? Então a história da minha Sua família... filha. Minha filha, Sua filha também. a menina A é sua diabética. filha é tipo 1? Tipo 1. Mas Ela ganhou teve um ano. Tipo 2 também, que desenvolveram na sua família. Tem, os mais velhos, tudo tipo 2. Então, assim, a história da diabetes está ligada na minha família. Então, assim, a gente não... Os médicos ainda não conseguem decifrar 100% se é hereditário, se é genético ou não. A gente sabe que a diabetes, ela é causada no tipo 1 por uma falha na hipófise, se não me falha a memória, que ela enxerga o pâncreas como um inimigo. E ela começa a atacar o pâncreas. E o pâncreas, o que ele faz? Ele produz a insulina. E o que a insulina faz? Ela tem várias propriedades. Sim. Mas a principal dela é pegar aquele açúcar em excesso e jogar para dentro da célula, para alimentar a célula. O que acontecia no passado com os diabéticos? O diabético morria de inanição. Porque não tinha insulina. Ele tinha insulina, muitas vezes ele tinha insulina, Mas era combatida. ela era combatida pelo próprio organismo. Ele morria de inanição. A célula morria de fome. E nós estamos falando de diabetes. Então a descoberta da insulina, ela traz um avanço
não só médico, científico, mas principalmente vital. Sim. Então, quando ela é descoberta, as pessoas elas tiveram o seu atestado de vida Quando que foi assinados. descoberta? A diabetes a gente não tem noção mais ou menos quando ela foi descoberta. A insulina há 100 anos atrás. 100 anos atrás. 1924. Mudou a vida de todo mundo. Exatamente. Só que na época era tirada dos porcos. A insulina tirava de 240 porcos Para produzir um para bujãozinho. poder sim um bujãozinho para uma pessoa. Então assim, naquela época, como hoje já é difícil, porque a gente sabe que é elitista, né, você ter algumas coisas, né, um sensor, já é difícil para a grande maioria da população. Você imagina naquela época, só os aristocratas, os caras que tivessem muita condição podia continuar vivo com aquelas 240 porcos. Só uma coisa. Eu sou do tempo que eu usei insulina suína. A primeira insulina que eu usei era insulina de porco. Depois que foi desenvolvida as insulinas sintéticas, que é o que a gente usa hoje, para poder chegar no avanço que a gente tem hoje, que inclusive nós soltamos no canal esses dias atrás, que já está tendo uma insulina nova no mercado, já está chegando, que é a insulina semanal. O pessoal vai perguntar assim, poxa, mas como assim insulina semanal? Não vai precisar aplicar todo dia. Exatamente. Você coloca uma vez por semana e ela vai entender no seu organismo quanto que você precisa de ser liberado de insulina. É tipo um chip? Não. É aplicação É mesmo. aplicação. Eu não entendo muito dela ainda, porque é um processo novo que acabou de aparecer, mas eu acredito que ela seja um pouco mais espessa e ela Que deve vai ser soltando liberado aos poucos. Às vezes, tipo igual um botox, Sim. que vai liberando aos poucos no organismo. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Eu não sei nada a respeito, A mas gente acredito. estamos estudando ainda sobre ela. Só que ainda não tem cura. Então, não se fala em cura da diabetes. Tem que lidar. E o que você usa, Riad, hoje em dia? Hoje eu uso uma insulina que chama Tresiba, que é a insulina de longação. Ela chega a durar... É aquela bolinha que coloca aqui? Não, aquele lá é o Libre. Eu não sei nada. é um não sensor. nada, Libre é um gente. sensor isso aí. que eu uso pelo telefone. Ele tem conexão direta no telefone. Que agora que saiu o Libre 2, ele tem ligação direta. Eu falei que até arrumei um outro fio, né? Porque tá parecendo carrapato. Onde eu vou, tô carregando o celular. Que ele fica em conexão direto com o meu sensor. Então, toda hora ele tá medindo a glicemia. Você pode ver a qualquer momento. Qualquer minuto. Eu vejo aqui, ó. Vê aí, deixa eu ver quanto é que tá. É legal. O que você comeu no café da manhã do Tower? Vamos ver se você tá se cuidando mesmo ou só criou um podcast. Cara. 103. Para um diabético, tipo... É 115 pode ser, até 115. Até 100. Até 100 é um número não diabético. Mas pra um tipo 1 tá bom. Para um tipo 1, o 103, eu fiz exame agora semana passada, eu trouxe minha hemoglobina glicada para um diabético, para uma pessoa não diabética, até 5,7. A minha vinha em 7,2, eu consegui trazer ela para um 6,4, que tecnicamente eu seria um pré-diabético. Olha. Mas também, ó... E é legal a Fabi ter feito essa pergunta, porque a gente já vai entrar numa mecânica aqui prática, já vai aumentar, já vai, Ai, meu Deus. já vai. Eu tenho uma pergunta sobre o Libre. Então, Sem dúvida. é que eu vou falar do. Você vai fazer a sua pergunta, porque que eu quero fazer o gancho. O Libre, ele é um filme do que está acontecendo na vida do Riad diabético. Hoje e durante os Ele é 24 acessível? horas. É isso que eu ia perguntar. Para a população? Fabi, ele é assim, o preço dele hoje gira em torno de 330 ou Libre tipo 2, que é esse que eu uso hoje. Mas o SUS... Não, mas quantos dias você usa? 15 dias. 15 dias. 330 por 15 dias. 15 dias. Isso não é acessível. Não é acessível. A pessoa ganha é. salário mínimo, ele vai viver só de Libre. O que está acontecendo Libre. com o SUS hoje? A gente vem conseguindo, alguns advogados têm entrado com recursos para que as pessoas consigam Libre pelo governo. Até porque melhora demais a qualidade de vida. Demais. Gente, pelo amor de Deus. Você sabe um vídeo que nós soltamos até esses dias atrás, que a gente trouxe do Dr. Eduardo de Ribeirão Preto? O SUS precisava entender que ele precisa atuar na prevenção. Porque diabético tem muitas Sequelas. Ele precisa atuar na prevenção para poder diminuir os problemas pós. O que se gasta com amputações. Putz! Pelo amor de Deus. Porque 36 mil pessoas ano passado tiveram pequenas amputações ou Isso grandes a gente amputações. não sabe, né? Cegueira.
Então, assim, o quanto de cegos que não acometem por causa do não controle da diabetes. Então, se eles tiverem a capacidade de olhar para essa questão de colocar o Libre, para o cara conseguir ter esse filme diário de 24 horas e entender que ele não está podendo comer ou que ele tem que fazer um exercício, é muito melhor prevenir do que remediar. É muito mais caro o tratamento Isso é um problema da área da saúde do Brasil. Exatamente. Falta de planejamento. Sim. A partir do momento que eles aprenderem, a gente estava falando no podcast anterior, a se planejar, rapaz, a vida da população vai se transformar numa coisa muito mais eficiente. E aí, você já pensou numa coisa que eu estou pensando aqui? Você já convidou alguém para espetar ela? Quê? Ele tava falando, aí a cabeça dele... Turbulenta a cabeça dele. A gente falou do filme que é passado 24 horas com o controle da diabetes. Agora ele vai dar uma fotografia do Vou que dar uma fotografia para vocês do que... Ai, meu Deus, vai furar, gente. Gente, já Mas vou falar eu furei, pra você. Fabi, não dói. Mas eu não tenho. Fabi, certeza. você já foi convidada para um lugar onde vão te furar? Ai, eu vou falar. Vamos embora. Por que a gente tá fazendo isso aqui, ó? Inédito. Tá lá, tem que combinar antes. Inédito. Nunca aconteceu, por quê? Porque a gente podia fazer com os dois, né? Os dois são mais que amigos. Ó, e galera, só uma furada, coisinha que eu vou falar pra vocês, tá? Que pessoal daqui a pouco vem com mimimi. Nós estamos pegando fresco. A gente tem que descartar no lixo seletivo. Tá? Tem que ser a gente que come hospitalar. Isso aqui. Hospitalar. Porque isso aqui é cortante. Então, o que nós vamos fazer? Pegar uma garrafinha de plástico, colocar dentro e depois nós vamos encaminhar pro lixo hospitalar. Sim. Tá? A gente não vai jogar e descartar em qualquer lugar. Isso é ótimo. Até uma forma da gente educar o pessoal que faz isso informação, todos os dias. Né, Leandrão? Sim. Já aviso já que eu não vou desesperar, tá? Ninguém tem... Porque eu tomei um café da manhã bom, eu não vou... O pé dele tá batendo no meu aqui de baixo, tanto que ele tá tremendo. Ninguém vai desmaiar aqui não, né? Também. Não vou desesperar com o resultado, igual da outra vez. Ah, tá bom. Por favor, Fabrício. Eu sei que é o café da manhã, não precisa... Olha que gracinha. Nós estamos tão organizadinhos. Quem vai primeiro? Pode ser eu. Aí, tá pra vendo? Fabi ficar mais tranquila, né? Fabi, você tem medo de agulha? Aí eu não gosto. Falar assim, ai que delícia. Não. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você fosse diabética... Eu acho que acaba acostumando, né? Porque vira uma rotina, faz parte do seu bem-estar também. Você vê o tanto que melhora a sua qualidade de vida, né? Quando a gente tem que tomar uma agulhada, tem que tomar, gente, né? Fabrício, me pergunta. Para de me olhar com essa cara, Fabrício. Vai lá. Mentira, é só um pontinho. Eu fiz isso aqui, gente. No meu desespero, eu fiz. Comprou até o aparelho. Não, o meu sogro me deu. Olha isso, cara. Até o comprou esse e o aparelho respiratório, que ele começou a ficar sem ar. Ah lá. Ó, 3, 2, 1. É o café da manhã, relaxa. 106. Tá lá. Pós-prandial, tá excelente. Tá pré-diabético, Fabrício. Não, pelo amor de Deus, de novo. Então, assim, ó, vamos falar dos limites. As pessoas não sabem disso. Vamos falar dos limites. Que é o quê? O limite para um diabético, uma pessoa não diabética, tá 99. Tá certo que eles estão falando aí agora, parece que... Fabi, você tá com sorte que essa desgreta não quer abrir. Aí Abriu. Ei, não tá com tanta sorte. Então, assim, mas... Pré-diabético, de tanto a tanto. Pré-diabético de 99 até 126. E diabético de 126 pra frente. Ah, e se eu mais o seu já deu vez... quanto? Eu? O máximo. Que você já mediu e você falou, nossa, meu Deus, isso aqui Na verdade, eu vou te falar assim, eu tomei uma medicação uma vez, eu tive uma crise alérgica muito séria. Até a gente comentou isso num podcast que nós fizemos com a Ellen. Eu tive uma crise alérgica muito grande, me levantava cada calombo no corpo desse tamanho. E o que aconteceu? Eu tive que tomar cortisona. No que você toma cortisona, ele ataca na glicemia. A glicemia bateu 600. Eu não fui pro hospital,
porque eu sabia o que eu tava fazendo. Qual é a reação disso, assim? Você não sente nada. Não sente nada? Nada. Não tem Nada. tontura, não tem... Nada. Aí o que aconteceu? Eu conversando com o médico lá de Ribeirão, que é o meu endócrino, que cuida de mim, ele virou pra mim e falou assim: Riad, você vai fazer o seguinte, você vai aumentar um pouco da sua glicemia, da sua insulina basal, você vai tomar tantos dias, esse cortisona igual a médica te passou, mas durante esse período você sobe um pouquinho a basal e mede. Mede. Eu cheguei um dia furar o meu dedo umas 30 vezes. Nossa Senhora. E tô aqui, tô E vivo, lembrando, andando. é eterno, né? É eterno. Essa vigia. É eterno. E tem um índice de medição que vai até... Até 6. É o high, né? É o high. High. Às vezes o aparelhinho dá high. Ou seja, ele não tem... Até 600 ele mede. Então, se ele der um... É o que deve ter acontecido com o meu. Se deu acima disso, não mede. Então assim, a pessoa tá legal. naquele momento que ela precisa De correr. saber isso, Se né? caso ela não saiba que ela tá diabética, Sim. ela tem... Até o Lucas Lorenzi, que foi o rapaz que teve aqui, quando ele foi... Muito mais Quando ele foi criança, que ele identificou que ele estava diabético, que ele não sabia até então, nem os pais dele, já tinha tido esse high. Antes de medir o dela, tem uma dúvida que eu vou falar, porque por que eu não desesperei? Você falou aqui, tá excelente, mas, por exemplo, a gente falou dos índices e o meu passou de 99, deu 106 agora. Aí. Mas por que tá tudo bem? Porque como você ingeriu um alimento, tecnicamente você comeu carboidrato. Sim. Até 2 horas, a glicemia normalmente sobe. Sim. Porque você tem alimentos, você está processando, sua insulina está fazendo efeito. Então, até uns 120, tá ok. 2 horas depois, tá ok. Você acha que o meu pode estar alterado? Vou te contar meu café da manhã. Aí a gente já Não, eu fiz um suco de beterraba. Ixi. Aí já era. Maçã e gengibre. Depois eu comi meio papaya e 2 ovos mexidos. Não, que fitness. Fabi, você sabe super por quê? saudável. Você sabe por quê? Eu Porque gosto de ser. a proteína, ela ajuda a segurar um pouco a glicemia. Se você comer muita proteína, ela vai se transformar em gordura também, porque a proteína tem gordura. Sim. Aham. Mas eu não acredito que ela vai subir. Você deve ter comido meio papaya, você deve ter tido aí com suco de beterraba, você deve ter tido... Vou fazer A um conta. exercício mais ou menos. Você deve ter tido umas 30, 40 gramas de carboidrato. O diabético faz essa conta de carboidrato. E, Essa chama e contagem. e você sabe mais ou menos o índice glicêmico de alguns alimentos? Tem uns aplicativos hoje. Fabi, você tá com sorte. A desgreta do aparelho. Não, agora eu quero Não, medir. Agora eu quero medir. Agora é questão de Você honra. não tá com sorte. Questão Ela já de tá honra. tranquila. Eu vou levantar. Tá. O velho é uma desgreta mesmo, né? Véi diabético. Paulinho, você capricha em mim, hein? Ó, Capricha no ângulo. dedinho. Galera, só uma coisinha. Pega do lado do dedo, viu? Por quê? Porque o lado do dedo, ele é menos... Dolorido. Ele tem mais... falando. A quantidade Tô de achando que sangue você não lá sabe vai ser mexer maior. nisso, não? E aí, Fabi? Mais vascularizado? Na verdade, É. tem muitos... Tá vendo? Eu fiz errado quando eu medi. Eu achei que aqui na ponte. Eu gosto assim. Com emoção. Assim dá ibope. Ai, gente, que susto. Eu achei que ia demorar um pouquinho. Tá arrumando um negócio aqui, ó. 82. Aê, Fabi. Você tá vendo? Tá vendo? É melhor que nós. A minha Gabriel, dieta. você vai querer? Depois nos Minha dieta tá bastidores, boa. Tá bom. Eu quero fazer. Para de fugir. Não, eu vou fazer depois. Aí, tá É dando que... migué. Não, eu tô tranquilo. Eu já fiz isso aí muitas vezes. Mentira, não fiz nenhuma. Eu já fiz sim, já morre fiz. de Mas não medo. com ele. Ô, inédito no programa, galera. Nós estamos... Fala o seu jargão. Fala, galera! Furando o dedo. Furando o dedo no DSM. Isso aí. Parabéns. Os dois são saudáveis. Vocês estão sempre fazendo... Eu vejo, acompanho vocês nas redes. Exercício, né? Se alimenta Exercícios, bem. boa alimentação. Eu sei que o estresse é uma coisa que está em todos. Ansiedade, isso aí é uma coisa do século XXI. Todo mundo é assim. Mas eu vejo que vocês controlam, vocês viajam, vocês têm... Eu sou muito assim de... eu tava falando ontem isso pra minha filha. Eu falei, eu experimento, né?
Eu não passo vontade das coisas. Igual você falou da banana. Não deve. Eu comeria um pedaço assim, sabe? Um pedacinho. Pra não passar vontade. Você comeu? Comi. Mas eu não preciso comer assim um tanto, exagera, sabe? Não precisa comer um saco. Agora sim, você fala assim, escolhe uma vez por mês uma sobremesa que você gosta muito. Por exemplo, você foi nessa churrascaria, tem uma sobremesa que eu amo de lá, que é o papaya. E o creme de papaya, que eu acho o melhor creme de papaya do Brasil, é maravilhoso. Aí, quando eu vou lá, que não é sempre, eu como ele inteiro. Até porque o Guidão tá enfiando a faca na gente. Não ia falar onde já. Filho da mãe, rapaz. Eu fui domingo, sábado lá. Nem desconto ele deu. Eu falei, filho da Ai, mãe. gente, mas eu vou falar. É a melhor churrascaria porque não tem desconto. É coisa de Não, qualidade. é verdade. E Não, é nós temos atendimento grandes restaurantes em perfeito. Franca, grandes churrascarias. E aí eu falo assim, gente, o que a gente tem que pensar? Tem que valer a jacada. Eu falo isso pro meu marido muito, porque Sim. meu marido também é fortão e tal. E ele é doceiro demais. Eu falo, vai valer a jacada? Vai valer? A Raquel fala a mesma coisa pra mim. Amor, Me come fala. primeiro. Experimenta. Aí eu Vai valer? Vale. Come tudo. Aí eu falo, Mas vale. se não vale, pra que você vai enfiar o pé na jaca com esse negócio que nem tá valendo Ó, a delícia? ó o descarte, galera. Ó. E é uma questão importante que você tocou, porque assim, a gente tá falando de um país que realmente não tem acesso a uma boa alimentação, a uma alimentação saudável, nem sempre. Então, às vezes, a pessoa tem que comprar produtos industrializados em grandes quantidades para poder, poder comer. E aí a gente entra nessa questão da diabetes ter a participação maior do governo em questão de dar um auxílio. Igual essa fitinha. É mais barata que um Libre, claro. Sim. Só que... Não, o vou SUS... te falar uma coisa, Leandrão. Depende. Não, depende, Tanto que claro. você vai usar. E depende até do glicosímetro também, porque tem vários modelos, tipos, do mais barato ao mais sofisticado. Inclusive está hoje no mercado um de sensor por laser. Eu não sei se funciona, li isso aí, não sei até que ponto é real que funciona. Mas Depois a gente manda a gente vai descobrir. curadoria. Cara, a gente descobre cada coisa fazendo um estudo sobre diabetes. Essa semana, depois de 1 ano e meio, eu fui descobrir da diabetes 1.5 lá, ou 1,5. A LADA. Não tem a 3, mas tem a 1,5. É a LADA. Tem a 1, a 1,5 e a 2. Quantos tipos de diabetes tem? Na verdade, a gente conta 5. 5 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, a LADA, que é a 1.5, gestacional, Só dá na gestação? só na gestação. Só que a pessoa precisa tomar cuidado. Porque E a criança nasce? Às vezes. Às vezes. Às vezes. A criança, a diabetes gestacional, nós até vamos trazer, ver se a gente consegue um especialista. A diabetes gestacional, a criança fica super desenvolvida dentro do útero. Criança que nasce com 5 quilos. Nasce muito grande. Muito grande. E ela pode sim vir a ser diabética. E tem mais uma que agora me fugiu o nome. É emocional? Não, tem mais uma. Bom, Eu achava que era acho que é eu que São tô 5 com Alzheimer tipos. agora. Eu achava que eram duas. Então, É. só 2 tipos. A LADA, que é a diabetes late, diabetes, é diabetes tipo Atrasada. 1 que dá no adulto. Tá. E aí deve confundir muito com a tipo 2. Isso. O pessoal cuida como tipo 2, aí vai ver a pessoa já tá com grau 1 Olha isso. de problemas seríssimos. Por isso que hoje se tem tantos exames. Um dos motivos deles fazerem tomar o produto lá com muita glicemia, com muito açúcar, para 1 hora depois, eles descobriram que eles conseguem ver se a pessoa tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 ali. Então, quem vai te dar o diagnóstico é o médico. A pessoa vai olhar e falar assim, eu tô diabético. Tipo 1 ou tipo 2? Não fui no médico ainda, mas eu acho que é tipo 2. Não. Quem vai te dar o diagnóstico é o endocrinologista. Essas 5 que você colocou aí, você não está considerando pré-diabético, talvez? Eu não lembro, não é um outro nome. A gente vai trazer depois. E essa questão também da descoberta da diabetes muda a rotina da pessoa. Você viu, você furou o dedinho aí, você tá até agora com o dedinho furado. Imagina furar 30 vezes. Quer mais um? Todo dia. Todo Olha, dia, eu vou te toda agradecer hora. por hoje. E aí você fura. E aí você fura também para aplicar insulina depois, tá? Então, assim, é para medir, é para aplicar insulina. Então, assim, a vida de um diabético, gente, é muito difícil. E o tratamento porque eu vi que a questão da descoberta que vocês falaram da diabetes tipo 1 e tipo 2. Então o tratamento é diferente. Sim. O diabético tipo 2, geralmente ele é uma...
Como é que eu vou te explicar? O diabético tipo 2, ele produz a insulina, só que ele não consegue assimilar tudo aquela insulina que ele tem produzido. Então, a glicemia sobe. A célula vai ficando fraca. O diabético tipo 1, voltando na diabetes tipo 2, alguns comprimidos fazem sensibilidade. A sensibilidade da insulina ser melhor. O tipo 1, ele não produz a insulina. O pâncreas dele está atacado. Ah, mas existem diabéticos tipo 2 que precisam usar insulina? Sim. Por quê? Porque o pâncreas dele começa a falhar. De tanto que ele produz insulina, produz, ele vai precisar tomar insulina porque ele começou, o pâncreas dele cansou. O pâncreas dele fala assim, tá em excesso. Esse filho de um jumento não vai melhorar, então eu vou... Tá em excesso. Entendi. Muitos assuntos. E no caso do 1 tem que ser insulina. Tem que ser insulina. O diabético tipo 1 ele já é chamado de diabético insulino dependente. Ah, tá. E é o melhor amigo do diabético. Tá Sim. aqui, ó. Anda comigo, do meu lado. Hoje agora os dois filhos A aplicação sua é diária. Diária. Eu chego a aplicar, dependendo do meu dia, até 5, 6 vezes. De insulina rápida, que é a Fiasp. Você me perguntou aquela hora qual insulina. Eu uso a Tresiba e uso a Fiasp. A Fiasp é de ação rápida. 10 minutinhos eu tomo e como. Você me perguntou aquela hora. Sim. Você come de tudo? Tudo, Fabi. Hoje eu não me privo de nada. Mas eu sou do tempo, da época, que o médico chegou para mim no primeiro diagnóstico e falou assim, você nunca mais vai comer açúcar. Você imagina eu com 11 anos de idade. Menino. Nossa. E o médico fala isso. E eu tive uma hipoglicemia. E aí? Olha aí. A hipoglicemia é falta de açúcar no sangue. O que eu vou comer? Minha mãe levantou, eu tive isso de madrugada. Ela levantou, ela me viu na frente da geladeira eu comendo arroz. Porque o médico falou, você não vai poder comer açúcar. E hipoglicemia, você tem que comer açúcar. Eu comecei a comer arroz. Eu comi quase uma panela de arroz. Fria, do jeito que estava, dentro da geladeira. E dá vontade. Você sente uma fome descomunal. É. Uma fome descomunal. É uma fome assim que você... Eu até brinco com a Ellen que quando eu tenho vontade de comer doce, você pode ter certeza que eu vou ter hipoglicemia. O corpo já tá me alertando. Dando indícios. Pedindo, né? Eu quero fazer um corte aqui para falar da Honda Lagosan. A Honda Lagosan, a nova apoiadora do DSM, e a gente tem aqui uma honra de apresentar esse novo apoiador. Por quê? Porque é uma empresa que está apostando na gente com relação a ser uma empresa socialmente responsável, porque a gente tem hoje apoiadores dentro do DSM, porque esse programa, pessoal, é um programa que a gente tem todo um aparato, né? A gente traz pessoas para cá, a gente tem o estúdio, a gente tem todo um processo que, de certa forma, a gente quer levar informação. E o moço do estúdio tá cobrando caro, hein? E o cara... ainda bem que a Elo Produtora também parceira nossa. Conseguiu dar um desconto, mas... Eu falei, nós fala bom, mas nós fala bem também, viu? Também. E a Honda Lagosan, cara, a Lagosan, ela veio nos... Acreditou no nosso projeto. Até pelo fato de entender que o ESG, né, o Environment, Social, Governmental, é importante, tá falando bem inglês, cara. Que é o social, né? Então eles estão no S ali do social para mandar informação para as pessoas de uma forma que eles entendem que a gente está levando qualidade e realmente informação sadia e de fato corretas. E agora parece que está no Senado o PCD. Isso que eu ia perguntar. O diabético entra no PCD, que é aquele desconto, gente. Daí eu tenho um irmão que é especial e a gente já comprou o nome no carro dele, carro no nome dele, que aí tem um desconto, abatimento de impostos. Sim, isso é o EPI e o ICM, se não me falha a memória. Ele está em processo, entrou no Senado para ser votado como diabético, como PCD. Estamos esperando, um dia sai. E a gente acredita que tem que ser aprovado, porque o diabético, vamos dar o exemplo da própria Honda, a gente falou muito isso com o Fabrício. Quando você é diabético, vamos pensar o carro. Você tem que se deslocar mais vezes no hospital, você tem que medir a sua glicemia, você tem que fazer mais exame. A gente fala, não é só pensar também na doença, pensa na saúde. Você pega um carro, vai até uma montanha para poder caminhar,
ir para uma viagem para poder se distrair. Então tudo isso entra. O PCD não é só para pegar o carro mais barato, gente. Não. O PCD, no caso da Honda, né, que a gente está trazendo esse caso específico do carro, mas ele vai te ajudar em outras frentes. Sendo um PCD, você tem acesso a muito mais coisas. Parar na porta de uma farmácia, poder ter acessos a insumos de uma forma mais fácil, porque hoje a pessoa tem que provar que é diabético de uma forma muito... por mais que ele não dirija também, ele tem que ter alguém que dirige para ele, que Justamente. leva ele para os lugares. E né? nada mais justo que abater imposto para a saúde. Isso é muito justo. Que já é batido imposto de uma forma Então, tão desenfreada para algumas outras coisas nebulosas, Sim. por que não para as pessoas que realmente necessitam? Então você quer comprar um carro, vai na Honda Lagosan. Fala com o Fabrício. Ele vai te enrolar um pouquinho lá, vai tentar te cobrar um pouquinho mais caro, mas ele é gente boa. É isso aí. É meu xará, é gente boa. E patrocínios. Olha lá. Grupo Limoeiro, agência de publicidade. Do limão se faz o quê? Uma limonada boa, né? Geladinho bom, hein? Docinha. Café da manhã. Fabrício. O melhor café da manhã de hotel completo. Gente, eu sou fã do Tower. Fabi. Oi. Você que vai falar. Aquela torta de chocolate. Não tem cabimento, gente. Sabe por quê? Lá tem umas cozinheiras. Quanto tempo tem essas cozinheiras lá? Há mais de 20 anos. São tudo aquelas assim que vêm e falam, ai, come esse bolinho que eu fiz, aquela carinha, sabe? Aí você não aguenta, você acaba comendo. Porque, gente, é muito gostoso. Lá vale a jacada. Eu gosto da torta de banana. Vamos agora para aquela pergunta final, porque, cara, quando a gente conversa com os amigos já é... A gente tem assunto para podcast aqui para uns 4. Nossa, com certeza. Delícia. Umas 4 horas de podcast fácil. Mas eu faço para a Fabi, você faz para o Fabrício? Vambora. Fabi, o que é viver sem medida para você? É viver na medida. Boa. É sempre ter um limite, né? Isso aí. Saber o seu limite. E você sabe uma coisa engraçada que a gente fala muito aqui? O que é o DSM? Diabetes sem medidas. Mas como assim diabetes sem medidas? Você tem que medir. Você não tem que medir a glicemia? Tem. O tempo inteiro. Mas você não pode ter medida para a vida. É para a vida mesmo que eu quis dizer. Isso aí. É viver sem medida. Equilíbrio. Né? Exatamente. Só que com Sim. se você equilibra, você consegue ter uma vida plena e desfrutar dos bons momentos da vida. Exatamente. Fabrício, e para você, o que é viver sem medida? Existe uma palavra que entrou na minha vida recentemente que vem de encontro com viver sem medidas, que é autoconhecimento. É muito Quanto importante. mais você se conhece, mais você vai viver sem medida. Exatamente. Pode ter certeza Conhecer seu disso. corpo, seus limites. Conhecer seu corpo, seus limites. Conhecer o que o seu corpo gera que você pode fazer ou não. Sabe, eu posso fazer tudo? Sim, todo mundo pode fazer tudo. Mas para eu fazer tudo, o que eu tenho que fazer antes disso? Exatamente. Então, quando você se conhece, acabou. Você vai viver sem limites. E isso daí que você está falando aqui é o que a jacada do diabético. Comer um pedaço de pudim é uma jacada para um diabético. O que ele faz? Ele se conhece. Ele conhece o que ele está ingerindo. Então, é a contagem de carboidrato. Ele está contando os carboidratos. Bom, quanto que eu vou comer? Quanto tem esse pudim? Quanto tem essa banana com leite condensado? Ele sabe, ele fez a preparação dele. Ele tomou insulina. Ele se organizou. Ele fez um exercício, que é muito importante. Na vida do diabético, o exercício é parte do tratamento. Primordial do tratamento. A gente fala que a diabetes é uma casa de 4 pilares: informação, medicação, exercício e nutrição. O principal deles, o pilar central, é a informação. Porque se ele não tiver informação, ele não vai saber o que comer. Ele tem a comida, mas ele não sabe o tanto que pode. Ele tem um remédio, mas ele não sabe como tomar. E ele pode fazer exercício de mais ou exercício de menos. Então a informação é a base para tudo isso aí. Acho que para tudo, né? E a questão da informação que eu quero encerrar agradecendo vocês, porque vocês são os informantes agora nossos. Também dentro e fora do programa. Não vai vir com outra agulha, não, né? A agulha final. Agulha final.
os nossos obrigado. garotos e garota propaganda. Obrigada. Vocês tomam café, faz a propaganda lá pra nós. Com certeza. De manhã cedo. Obrigado. Obrigado. Viu? E agradecer, Obrigado, gente. queridos. Obrigado pela participação. Foi muito Obrigado. rico para mim esse papo. Como você tem um pai diabético, eu não conhecia pré-diabético. grande parte desse assunto, do que a gente falou aqui hoje. Então, assim, eu saí com certeza com uma bagagem muito maior para cuidar do meu pai, por exemplo, né? Obrigado. E ó, você sabe uma coisa engraçada que aconteceu esses dias atrás? Você tá falando, me veio uma luz aqui. Esses dias atrás, uma moça virou para uma conhecida minha e falou assim: é muito difícil marcar com. O Riad tem uma agenda muito difícil? Ela olhou assim e falou assim: não, ele fica lá no hotel. Ele é dono de hotel? Doutor Ele não Riad. tem consultório? Ah, chegou você médico. Se eu fosse médico. É bem isso. Você imagina se eu fosse médico? A pessoa chega lá com uma hemoglobina glicada de 14. Eu acho que eu morro da cara desse cara. Diabetes. Diabetes nele. E Fabrício? Agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Como a Fabi falou, foi muito enriquecedor. Como fala, gente? Enriquecedor. Ah, tá. Muito rico. É isso, foi muito rico. Muito obrigado. É isso, eu acho que foi... Geralmente, quando eu vou num podcast, eu tento absorver o máximo possível daquela experiência. Porque quando convidam a gente, a pessoa quer ouvir o nosso lado, né? Mas tem um projeto podcast, né? Tem um intuito, tem um objetivo, tem uma causa, como é o de vocês, e que eu venho acompanhando já, né? Como eu falei, para mim é muito gratificante estar aqui com vocês três. Obrigado. Sensacional. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Fabrício, você descobriu que não é diabético. Aí, viu só? A gente quer agradecer vocês por ter despendido o tempo precioso de vocês. Eu sei que a vida da gente é uma loucura. De vocês, então, não preciso nem falar. Vocês pulam de um lado pro Igual a outro. telecena, de hora em hora mostra o resultado. Pelo menos isso. Leandrão, mais uma vez, irmão. Obrigado. Obrigado. Vamos juntar as mãos nós Obrigada, todos aqui, querido. ó. Tá, Valeu. tamo junto. Obrigado, gente. Acompanha a gente aí. Segue, compartilha. E @Fabrício Pettinelli, @Fabiana Pacheco. Fafá é a dupla. Valeu, galera! Valeu. Valeu!